Leitura do Salmo 78. Poesia de Asaf. Meu povo, escuta o meu ensino e presta atenção no que vou dizer, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados não contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do povo de Deus, o Senhor, dos seus efeitos poderosos, das suas coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao seu povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem as leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, os ensinarem a seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcas e flechas, fugiram no dia da batalha, e os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles, e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante de seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Joá, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas por meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas do deserto e das profundezas da terra, tirou muita água para o povo beber, fez com que nascessem fontes na rocha e que águas corressem como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o nosso povo? Quando Deus ouviu isso, ficou furioso. Atacou o seu povo como fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá de cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fizeram com que caísse o maná para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Deus fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, e o girão de areia, e os grãos de areia de uma praia. As aves caíram no meio do acampamento em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes e os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo continuou a pecar e não quis acreditar em Deus, mas isso ele destruiu como se a vida dele fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficaram vivos voltavam para ele e se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a rocha, lembraram que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras, todos os que diziam era apenas para enganar. O coração dele não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus tem misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou para sua ira e não os deixou levar para o seu furor. Lembrou eles
Lembrou que eles eram imortais, eram como um vento que sopra e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o ficaram triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeciam o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoá, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruíram as suas plantações. Com muita chuva de pedra destruiu as suas videiras e com geadas as suas figueiras. O seu gado e suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos rios. Ele o destruiu como fogo na sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que viessem como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles viessem, mas os matou com sua praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e os guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras, enquanto o seu povo avançava, repetiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os seus israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes contra os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas como um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares. Eles os irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos. Fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou seus inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder, a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho, e fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto amava. Ele destruiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que estava segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi, ele o atirou do curral das ovelhas, enquanto ainda pastoreava no banho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria.